graça, e não por alimento, não por cerimônia, não podem essas coisas trazer qualquer benefício sobre aqueles que nela confiam. Irmão, tem gente que é mais preocupada em guardar o sábado, ou deixar de comer carne de porco, ou vestir uma túnica, uma bata, do que servir ao Senhor em espírito de verdade, do que ser bom, do que ser honesto de coração. Está muito mais preocupado com o exterior que com o interior. Está muito mais preocupado com aquilo que os outros vão dizer, com que aquilo que o Senhor vai dizer a respeito dele. Por isso a palavra do Senhor, ela é clara. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha, meus irmãos, no nosso altar, quem está ministrando a nossa vida não tem direito de comer lá, não tem direito de tocar no manjar, que é Deus que derrama lá. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo: ei, transforma a tua mente, crente, se liberta, tenha um pensamento crítico, examina as escrituras, não caia em doutrinas heréticas, não confie naqueles que não levam o evangelho genuíno. Um dos maiores perigos, meus irmãos, é a gente querer agradar todo mundo. Aí tem gente que diz assim: irmão, não visita a igreja tal, igreja A, igreja B, igreja C. Para quê? Para estar fazendo o que é errado? Para estar misturando verdade com mentira? Para estar em determinados lugares onde Cristo não é glorificado? Uma vez eu fui fazer uma visita, eu não vou citar nomes, porque é uma questão ética, mas o culto parecia que era o culto ao pastor e não ao Senhor Jesus. E entregava um balão dali, uma medalha daquela, um presente daqui, um presente daquela, e um chororô, e todo mundo correndo para abraçar o pastor. Peraí, não está morrendo não está se despedindo não, nem deixou a igreja. Eu sei que é louvável você reconhecer quem preside, quem ministra sobre a sua alma. Outra coisa é você idólatra de pastor, amante de pastor, amante de líder. Não, seja sábio, seja prudente, não caia nesta armadilha. Aleluia, não tem direito de comer neste altar que Deus edificou no teu coração os que ministram no tabernáculo. Quem ministra no tabernáculo, o que ele tem que fazer é dispensar sobre a tua vida o manjar que Deus já colocou na sua boca e que possa te alimentar com palavras de vida eterna. O problema de ter muito crente doente, que faz de tudo que é errado, que se desvia para tudo que é coisa ruim, é porque não está se alimentando direito. Eu sei que alguns irmãos não querem um maná do céu, preferem se alimentar de coisas estranhas, esquisitas, de comidas temperadas com coisas que não são do agrado do Senhor. Se vocês estão me entendendo, são aqueles que se alimentam de heresias. Mas a Bíblia nos faz entender que quando o manjar do céu é liberado sobre as nossas vidas e nos alimentamos da palavra, nós temos substância espiritual, nós temos um sustentáculo de Deus para a nossa vida, que nos mantém firmes. A igreja de Deus é sustentada pela palavra. Olhe para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele: irmão, quem te sustenta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te mantém de pé, crente. Não se ilude não. Não é aquele homem que canta bonito, que prega bonito. Não é aquela mulher que prega com ousadia, que canta um louvor maravilhoso. Não, não é isso. É a palavra de Deus falando ao teu coração, para amar teu próximo, para perdoar os que te perseguem, para amar a Deus sobre todas as coisas, para não cobiçar o que não é teu, para viver uma vida devota, plena, gozando da alegria que o Espírito Santo derrama no teu coração, derramando sobre o teu coração a felicidade de ser filho, de ser filha de Deus. Oh, coisa maravilhosa, irmão, é você dormir, colocar a cabeça no seu travesseiro e saber que você não anda tombando nada de ninguém, não anda fazendo nada que desagrade o Senhor, não anda, aleluia, puxando o tapete de ninguém, não anda tomando o lugar de ninguém, não anda cobiçando o que não é seu, não anda mentindo, não anda armando, não anda, aleluia, desejando a morte de ninguém. Coisa maravilhosa é você sossegar no Senhor, é você descansar e saber que foi um homem e uma mulher melhor do que foi ontem. Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus irmãos, Hebreus 13 continua no versículo 11 dizendo: o sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o Santo dos Santos. Olha, a organização da igreja tem um sacerdote, tem alguém que ministra aos corações, e ele levava o sangue dos animais como oferta para o pecado. O versículo 12 vai dizer que Cristo era um sacrifício, que para o intermédio de sangue fosse feita a oferta pelo pecado. Mas Jesus, ele se ofereceu
ofereceu e se colocou como o próprio sacrifício à porta da cidade para oferecer pelos homens um sacrifício perfeito, agradável e aprazível ao Senhor. De maneira que ele suportou a humilhação, aleluia, fora. Ei, irmãos, Cristo, quando diz Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo, olha, eu estou fora do arraial do Senhor, porque o pecado que está em vocês eu estou carregando. Eu estou padecendo fora dos planos, fora da porta, porque me propicio como ovelha muda, levado pelos seus tosquiadores ao matadouro, pois sou o pão da vida. Aleluia, sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele está dizendo que ele mesmo, pela justiça, é sacerdote, pela justiça é oferta pacífica que aplaca a ira de Deus sobre os homens. Meus irmãos, o nosso pecado fedia nas narinas do Senhor. O nosso pecado trazia a ira de Deus e o juízo sobre a terra, até o momento em que Jesus se colocou à nossa frente e diz, Pai, eu intercedo pela tua criatura, eu me coloco diante deles e me oferto como sacrifício, para que o Senhor possa perdoar os pecados que eles têm cometido, não somente desta geração, mas da vindoura também, e de todo aquele que invocar o teu santo nome. Ah, meus irmãos, aleluia, glória a Deus que o Senhor nos revelou à igreja esta verdade. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente um sacrifício a Deus, de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha, meus irmãos, o nosso sacrifício de louvor é glorificar o nome do Senhor, confessando o seu nome, de modo que não vamos negligenciar a nossa culpa, nem tampouco a prática que nos cabe, que é fazer o bem, que é se oferecer como sacrifício vivo perante o altar do Senhor, de ser obediente à nossa liderança no Senhor, submisso à autoridade que eles exercem. Olha o versículo 17: pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos. Irmão, quando você se afasta, quando você comete deslizes, não é somente você que está com o corpo na berlinda. O teu sacerdote, o teu líder, ele também deverá se apresentar diante de Deus, para que ele possa dizer, olha Senhor, eu tentei, olha Senhor, eu preguei, olha Senhor, eu visitei, olha Senhor, eu comuniquei, para que este não tenha o sangue dele sobre as suas costas. A função de líder não é somente pregar, orar, entregar, interceder a vida das pessoas nas mãos do Senhor. É algo que vai além. É uma responsabilidade de sangue. É como o atalaia de Israel. Aquele que se perde, daremos conta da vida dele. Por isso, é algo tão espinhoso. Por isso, eu lembro que no começo da nossa fé, a irmã Diana dizia muito, olha, vamos ser crente a vida toda, mas não tem que ser pastor não. A irmã Diana dizia dessa forma, irmãos, mas ela, na sua sabedoria, entendia que era uma responsabilidade muito grande para quem está à frente do serviço do Senhor, que não é algo fácil, que não é algo, meus irmãos, que não vem trazer dificuldades. Tem julgamento, tem apontamento, tem calúnia, tem perseguição, e às vezes até pelo próprio povo que se diz povo de Deus. Rejeição, e principalmente, quando você está fazendo o que é certo. Aí é que se levanta, aí é que coloca pedra, aí é que lançam pedras, aí é que vão perseguir. Mas não tem problema não. Assim como lançaram pedras em Davi como se fosse um cão, o Senhor o respaldou. Mesmo na sua angústia e dificuldade, Davi recebeu o respaldo de Deus. Fazer a obra do Senhor e ser perseguido não é nada comparado com aquilo que Ele vai revelar em nós naquele grande dia. Então, meus irmãos, não murmurem, sejamos alegres, nós que ministramos a palavra do Senhor, para que o ministério seja proveitoso para os outros. Observe uma coisa, irmão, a palavra está dizendo para mim e para você que servir é a finalidade de ser cristão. Viver é servir. Viver é fazer algo em prol dos outros. E às vezes é ruim, né, irmão? Quando você se depara com ingratidão. Você faz e a pessoa não reconhece o que você faz. É doloroso, é doído. Mas não tem problema não, viu? Deus está vendo. Tem problema não, o Senhor está contemplando.
Você faz, continua fazendo. E Deus olhando e dizendo: aí Satanás, tu não dizia que ela ia abrir mão? Tu não dizia que ele ia desistir, que ele ia largar, que ele não ia mais orar por ele, que ele não ia mais orar por ela? Está vendo aí? Meu servo, minha serva continua. Porque eles não fazem a própria vontade, eles fazem a minha vontade. Louvado seja Deus. Pela nossa vontade, não tinha ninguém aqui não. Todo mundo cansado de trabalho, enfadado do dia a dia, estava em casa dormindo, mas a gente vem porque o Espírito Santo nos carrega para adorar e agradecer ao nome do Senhor. A igreja do Cordeiro ela é diferente. Ela se organiza para adorar o nome do Senhor. Há quem lidere, há os liderados, há quem ministre, há quem adore, há quem glorifique ao nome do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí, glória a Deus, em Atos capítulo 20, versículo 28, para que a gente faça uma rápida reflexão do que tem no texto. Atos 20 e 28 nos traz aqui uma passagem sobre a igreja que nos mostra, aleluia, que o Senhor, Ele cuida da sua igreja e delega função para aqueles que têm esta responsabilidade. Atos 20 e 28 diz assim, concluindo, tende cuidado de vós mesmos de todo o trabalho sobre o qual o Espírito Santo nos estabeleceu, como episcopos, como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. O episcopado, meus irmãos, não é só para os bispos, é também para os presbíteros, os anciãos da igreja. Todo presbítero é alguém que já tem um tempo de fé experimentado, foi provado no fogo, foi testado pelo Senhor, foi ungido óleo sobre sua cabeça e foi escolhido para estar diante de Deus, servindo, pastoreando, instruindo, cumprindo a vocação que Deus o confiou. Por isso, Lucas vai dizer: tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho. Cuide da sua vida espiritual. Presbítero, não deixe de orar. Presbítero, não deixe de louvar. Presbítero, não deixe de pregar. Presbítero, não deixe de estudar a palavra. Seja cuidadoso consigo mesmo. Não deixe de instruir o rebanho. Não deixe de ensinar o rebanho. Não seja tolerante com o pecado. Não seja negligente com o erro, com a falha. Corrija, admoeste, exorte, para que pela misericórdia o povo do Senhor seja curado. O rebanho que Deus concedeu foi dado pelo Espírito Santo. E Ele comprou este rebanho com o sangue de Jesus. Então, meus irmãos, é uma responsabilidade para todo presbítero, que é aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que faz a função de pastorear. É interessante, meus irmãos, que o presbítero está na igreja primitiva para o pastor, para o evangelista, para o bispo e para aqueles que mais repentinamente, de um período para cá, criaram o novo título de apóstolo, neo-apóstolo. Do jeito que a igreja anda, irmãos, daqui a uns dias vão criar até o título de vice-deus. Alguém que está só abaixo de Deus, ou então está quase no pé de igualdade. Porque a liderança atual da igreja brasileira, eles se sentem super poderosos, porque movimentam fortunas e arrecadações. Muitos se envolvem até em negócios escusos, mas Deus conhece as obras de cada um. Deus sabe onde há um povo que o busca em espírito e em verdade, e onde há um povo que busca usar o seu nome para se promover, para crescer financeiramente. E o Senhor lhes dê a paga segundo suas obras. Meus irmãos, Atos capítulo de número 14, versículo 23. Observemos que cada cidade possuía uma organização de liderança da igreja. Atos 14, 23 diz assim, então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles consagraram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Paulo e Barnabé, a liderança missionária, juntamente com Silas, com João Marcos, com o Dr. Lucas,
Eles estavam promovendo nas igrejas onde estavam passando um discipulado, um ensinamento para o episcopado e levantando presbíteros nas igrejas, para que houvesse uma instituição comum em cada organização congregacional cristã daquela época. Era necessário levantar homens experimentados, não neófitos, como o próprio Paulo instruía Timóteo, para que eles pudessem instruir o povo que estaria sendo ganho a partir da pregação da palavra. Por isso, meus irmãos, é importante que haja presbíteros na igreja, que haja pessoas dotadas de capacidade de ensino, que haja pessoas dotadas de capacidade de pastorear, de cuidar, de apacentar o rebanho do Senhor. Irmãos, é tão delicado, tão sensível, porque se o líder ele for ouvir toda e qualquer liderança, ele pode colocar os pés pelas mãos. Muitas vezes os liderados, eles gostam de faccionar, de fazer os grupinhos nas igrejas. A turma da irmã fulana e a turma do irmão fulano. O grupinho lá de trás e o grupinho lá da frente. E aquele vão se dar com esse, esse, aquele. Irmãos, é igreja. Igreja é unidade, é harmonia. Não podemos fugir disso. Nós não podemos universalizar, mas podemos ter unidade. Todos aqui têm dons diferentes. E cada um pode usar em unidade, para que o propósito do reino de Deus seja expandido na terra, para que o reino de Deus seja glorificado. Esse é o sentido de ser igreja. A igreja do Senhor também tem diáconos. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A igreja do Senhor, ela tem uma estrutura de diaconato. Versículo de número 8. Amém? Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dadas ao vinho, nem tampouco dominadas pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar pela experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, exerçam o diaconato. Aí o versículo 11 diz assim, as mulheres da mesma maneira sejam respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Olha que coisa interessante, irmãos. Perceberam aí? Que também havia diaconisas, que havia instrução para que mulheres exercessem o diaconato. Há igrejas que não a reconhecem, com um pensamento mais ortodoxo, mais fechado. Abra sua Bíblia em Romanos, 16, versículo 1. Romanos 16:1 nos mostra de maneira clara e concisa que o ministério do diaconato ele existia. Recomendamos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja em Sencréia. Então, meus irmãos, não há dúvidas que o ministério do diaconato ele é exercido pelas mulheres. E as mulheres tinham uma função importante na condução da palavra de Deus e do ministério. Romanos capítulo 16, versículo de número 3 diz assim, Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Havia uma igreja na casa desse casal, um casal de pastores. A Bíblia não cita Priscila como pastora efetiva no exercício sacerdotal, mas cita Priscila como uma pastora adjuntora, como uma mulher que trabalha junto com seu marido para o crescimento do reino de Deus, haja vista que havia uma igreja na casa deste casal. Por isso, meus irmãos, o ministério da Igreja Evangélica Deus Espírito, ele crê no trabalho de casais. Se o marido é diácono, a mulher é preparada para ser diaconisa. Se o marido é presbítero, a mulher é preparada para ser pastora. Se o marido é missionário, a mulher é preparada para ser missionária. Se o marido é pastor, obviamente a mulher é preparada para ser pastora, bem como também evangelistas. Para que haja um entendimento
aleluia, de que a obra de Deus é com um casal, e não com um indivíduo só. O próprio Senhor disse que não é bom que o homem estivesse só, e fez um adjuntor a ele que não fosse idôneo. Alguém que foi tirado das suas costelas, enquanto ele caía em sono profundo. Alguém que é da sua lateral corporal, para simbolizar que é uma parceria de lado a lado. Se a sua parceira tem estado em contenda, em rompimento de ideias com você, é interessante que haja uma conversa franca, um diálogo, para que haja entendimento. Pois a mulher, ela faz parte do ministério do homem como pedra importante para que esta engrenagem funcione. Cabe ao líder do Senhor que a sua esposa seja alguém que possa cooperar com ele no reino de Deus. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias aí. 1 Timóteo capítulo 3 de novo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. A qualificação de quem lidera. É fundamental que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, com domínio próprio, respeitado, hospitaleiro, capacitado para o ensino. Não pode ser dado ao vinho, nem violento, mas sim amável e pacífico, não amante do dinheiro. O bispo também governe bem sua casa, eduque seus filhos no temor do Senhor, com toda submissão e respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do inimigo. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados. As qualificações de um presbítero, de um pastor, de um bispo, elas cabem neste trecho para que possamos entender qual o sentido de igreja naquela época. É claro que nos tempos em que vivemos, há sim, meus irmãos, alguns aprimoramentos, alguns entendimentos, não distorções, mas alguns entendimentos. Por exemplo, quando a Bíblia aqui está citando que deve governar bem a casa, não é aquele sentido patriarcal de que a mulher não pode nem abrir a boca, como muitos pensam. Não é aquele sentido de que a mulher não tem opinião, não tem vez, não tem voz. Porque isto nós sabemos. Para que Deus dá uma mulher ao homem se ela não pode exercer a sua fala? Só balançar a cabeça igual calango. Submissão, mediante a Bíblia, não é isso. Submissão, ela está pronta para ouvir aquele que lidera e apta para obedecer. No sentido de que enquanto ela está no Senhor, é bom para ela, é bom para a casa, é bom para o lar, que ela o ajude e obedeça aquilo que o Senhor tem determinado para o casal. Não que ela não possa falar, não que ela não possa ajudar, porque muitas e muitas vezes há ministérios de homens que são salvos pela sabedoria de uma mulher, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos, como também diz o texto sagrado. Meus irmãos, a igreja, ela tem uma definição muito clara de assembleia, de eclésia, e que ritos são presentes neste ministério, nesta congregação. A ceia do Senhor é uma instituição. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. A ceia, ela é instituição de Deus para a sua noiva. A noiva, ela come e bebe a sua ceia no momento em que ela considera adequado. Ou seja, no momento em que ela entende que deve se aproximar do símbolo que é o corpo e o sangue do Senhor. Vamos explicar melhor. A visão, do ponto de vista herético é a transubstanciação. Que o corpo é transformado naquele pão. Aliás, o pão é transformado no corpo de Cristo. E que o suco de uva ou vinho é transformado no sangue de Cristo. Essa visão, ela é herética, não é a visão verdadeira. O ponto de vista verdadeiro é que é um memorial, é uma simbologia, é uma lembrança do sacrifício de Cristo por nós. O ponto de vista de Lutero é consubstanciação. Os elementos, eles estão presentes, misturados ali. Tanto o símbolo
quanto o próprio elemento da ceia, quanto o significado do corpo e do sangue. Já a visão calvinista é uma visão diferente. A visão calvinista, meus irmãos, é somente a presença espiritual. Está ali, naquele pão. Está ali, naquele suco de uva. A presença espiritual de Cristo Jesus. O sentimento. É a visão que eu acredito. O entendimento de que tudo aquilo foi por nós. De que Ele se sacrificou. E que nós, trazendo a memória, vamos nos lembrar. Vamos nos fortalecer. Vamos nos encher. Vamos nos lavar pela lavagem de água da palavra. Para isto que a ceia nos é mostrada na visão de Calvino. Os elementos não se transformam como pensam os irmãos católicos. Os irmãos católicos pensam que a hóstia e os vinhos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Nós não cremos assim. Nós temos uma maneira diferente de ver. E assim como tem a ceia, a outra ordenança da igreja é o batismo. Nós acreditamos que o batismo é a sepultura da carne para o nascimento daquilo que é espírito na nossa vida. Morre a nossa carne e nasce o espírito. Morre o velho homem e nasce o velho homem. Morre a velha mulher e nasce a nova mulher. E neste sentido, nós não cremos no pedobatismo, no batismo infantil. Porque o que terá? Se batismo é arrependimento, se batismo é a sua libertação para uma vida nova em Cristo. Agora eu sei, já não sou mais inculpável. Agora eu não tenho desculpa. Se eu não obedecer, se eu não seguir, se eu não cumprir, aí praticar a palavra, eu sou culpado do corpo e do sangue de Cristo. O batismo me faz entender tudo isso. O batismo me faz compreender, por isso que o batismo é associado à ceia. Logo após o batismo, você pode ceiar. Porque você começa a ter entendimento do que é pecado, do que pode e do que não pode, e o Espírito Santo habita em você. Nesse sentido, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? O que uma criança de 1 ano, 2 anos, de meses, de poucos anos de vida, tem de intelecto, de capacidade de causa e efeito para julgar se está na hora de não ser batizado. Não cremos assim. Não cremos no batismo infantil. Não cremos que isto seja uma ordenança de Deus nesta idade. Jesus Cristo, aos 30 anos, foi batizado por João Batista. E dizia a ele, João Batista, que ele é que deveria ser batizado pelo Cristo. Mas Cristo diz, não, eu estou aqui para te apresentar. Irmãos, o batismo, o arrependimento, ele precisa vir quando você tem total consciência de que não pode viver mais sem o Senhor, de que precisa se libertar daquilo que te aprisiona ao pecado, que precisa mortificar a sua carne para ter autoridade espiritual, para repreender o pecado que bate a porta. E a igreja precisa entender que esta ordenança ela é crucial para o fortalecimento, para enraizar a nossa fé no Senhor. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus 9 e 10. Hebreus capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. Hebreus 9 e 10. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Versículo 11. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Isto é, não pertence a esta criação. Meus irmãos, em Hebreus, a palavra batizar tem o sentido de ablução, tem sentido de derramar, de aspergir para redimir, para regenerar, para perdoar. O batismo é perdão. O batismo é um pedido de desculpas e aceitação de uma aliança com o Senhor. Não é possível que uma criança, que um ser de tenra idade, tenha a capacidade de discernir o que é o pecado, de compreender os efeitos do pecado na sua vida.
Por isso, o batismo é quando se tem consciência. E a igreja do Senhor, a igreja evangélica do Senhor, ela deve adotar o batismo como forma de preparar uma pessoa para uma vida sadia com Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer o nome do Senhor. Vamos pedir aqui o diácono que faça essa oração, em nome de Jesus. Aí ele ora por nós, logo em seguida estarei dando as bênçãos apostólicas. Glória a Deus. Salve a igreja na paz de Jesus, amém? Amém. Vamos orar. Fala só rapidinho. Senhor Deus, erga a nossa voz a Ti. Aleluia, meu Senhor. Viemos aqui, hoje no culto de instrução, para aprender mais da Tua palavra. Senhor, que nós vamos aprender cada dia. Dia a cada vez mais nós vamos ter interesse pela Tua Escritura. Glória a Deus. E cada dia nós vamos querer amá-la e aprendê-la da Tua palavra. Senhor, desperta a Tua igreja em geral para aprender a palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós gostamos dos movimentos, mas aquilo que é mais essencial, Senhor, que é as Escrituras, nós deixamos de lado. Senhor, nós não podemos ser crente, nós não podemos ser cristão sem ler a Bíblia, sem entender, sem compreender os assuntos que nela são abordados. Senhor Deus, então desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Glória a Deus. Que nessa noite, Senhor, Tu venha nos abençoar, Tu venha nos encorajar, e que nós não desistamos de Ti nem da Tua palavra, mas que nós continuamos firmes, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus, venha e repouso sobre o povo do Senhor, e quem tem fé diz amém. E a paz do seu irmão em nome de Jesus, fale com ele. Domingo teremos culto